Olá, graça e paz, bom dia. Eu estava querendo lembrar o sonho que eu tive dia 19, sábado, desse mês de março de 2016. Eu, para variar, tinha uma casa, só que essa casa era diferente. É como se quando a gente vai para um retiro, né, a casa assim com portões de madeira e o chão era chão de terra. Então, esse sonho é meio louco, mas é, eu vou colocar. Tinha pessoas na casa como se ele, né, fosse ter a reunião ali, como se fosse um retiro. E, e aí estava de dia e eu estava ali perto do portão da casa, como se tivesse aquele portão de madeiras, né, e de entrada e a garagem. E de repente eu olhei para o lado esquerdo e vi um tigre, como tigre de bengala, mas em vez de ser amarelo e preto, ele era branco e preto, branco com as tiras pretas. E esse tigre de bengala, ele olhava para um relógio, né, e como que perguntasse para mim que horas tinha. Eu não lembro agora a hora, mas é como se faltasse 5 minutos para aquela hora, como se faltasse um pouquinho para dar a hora. Então, assim, era um espaço pouco para aquela hora que tinha que ia ser. E aí o tigre, ele falava como se eu falasse com ele em pensamento. E aí ele, como que esse tipo, assim, ele pensava, ele falou, ele achava que ainda dava tempo. E aí ele saiu, né, pegando a rua de terra para a esquerda. De repente, aquela rua de terra começou a vir um rio, muita água. E aí esse rio começou a jorrar. E ali é como se naquela rua de terra ele se transformasse num rio. E eu olhava para minha direita, era sabe aquela correnteza muito forte? E esse rio, olha, ele transbordava, mas ele não invadia a casa que a gente estava. E ele passava mesmo uma velocidade, era e a água ia aumentando, a água aumentava, a correnteza aumentava, e as águas, quando eu olhei de primeira, parecia sempre aquela água meio que de rio, de rio, água barrenta, né? Mas depois eu vi que a água era limpa, a água era cristalina. E aí eu olhei para minha direita e a correnteza, né, aumentando. Ficou um bom tempo e depois o rio foi para mais adiante. E no que eu olho, vinha animais, elefante, não me lembro dos animais, mas eram animais tipo assim, elefante, eu não me lembro os outros. Eles estavam sujos de barro, né, como que eles tivessem passado, né, por essa situação e formou barro por causa do chão de terra. E eles estavam correndo daquilo ali, indo para o outro lado, sujos de barros, mas eles estavam como que fugindo daquela água, daquele aguaceiro. E aí depois que passou esse rio, os animais passaram, parecia tudo calmo, né? Aquele solzinho de tarde, aquele sol gostoso da tarde, o chão molhadinho, como se tivesse chovido, aquela terra molhada, né? E aí eu me voltei para casa, porque parece que estávamos preparando para o culto, né? Como eu falei, um retiro, como a gente fica numa casa para fazer um retiro de culto. E, e aí falaram que estava na hora de preparar e tal, e aí a gente tinha uma fila para poder entrar. Engraçado, fila para poder entrar na casa. Já estava na casa, mas uma fila para poder entrar na casa. Enfim, e aí eu acordei. Eu não entendi nada. Eu falei, gente, que sonho louco, um tigre perguntando que horas. Né? E depois, essa semana, porque foi sábado, né, dia 19, então eu fiquei pensando, que sonho doido. Mas aí alguns acontecimentos com que a gente tem visto, quer dizer, relógio, que falta pouco tempo.
para bater, né, no relógio de Deus, vamos dizer assim. E ainda tem tempo para nós, para aqueles que quiserem realmente tomar determinada posição, né? Porque a gente fica preso aqui com trabalho, estudo, a gente tem as coisas que a gente precisa fazer de casa, de filho, enfim. E a gente, às vezes, a gente se prende tanto no material que a gente esquece de levar os olhos para o monte, de onde nos virá o socorro. E esse mundo, realmente, ele nos faz ficar presos às coisas do mundo, como esse próprio computador, o celular, a televisão, e outras coisas do dia a dia, mesmo como o trabalho, que você tem que correr, chegar, sair correndo, né? O trânsito, e as pessoas estão sem amor, a violência aumentando cada vez mais. E realmente, mas Deus ainda está falando conosco, que ainda tem um tempo, e ainda dá tempo, né? E depois, quando eu vejo aquele rio enorme, é como que, assim, o poder daquelas águas era tremendo, a correnteza era tremenda. Nossa, elas é muita água. É, então, depois que eu acordei, eu fiquei juntando um monte de pedacinhos, né? O que ficou bem claro para mim a respeito do tempo. O tempo realmente está findando. Esse tempo é como que a gente devesse pensar assim. Você tem que viver o dia de hoje, como se não houvesse mesmo amanhã. Você tem que praticar as boas ações hoje, amar hoje, perdoar hoje. E não é amar só aquele que te ama, mas amar aquele que muitas vezes te persegue, aquele que não gosta de você. Você tem que estender a mão para aquele que muitas das vezes até mente assim foi grosso com você. Você tem que mostrar esse amor, que é um amor sobrenatural, um amor divino, é um amor que não é um amor dessa terra, porque aqui não tem amor. E Jesus falou que esse mundo jaz no maligno. E a gente está vendo aí verdadeiramente que o mundo jaz no maligno. Então, o rio ele vai passar, as águas vão vir, e a força dessas águas poderosas tem o tempo também que ele vai passar, né? Como eu vi passando aquela água poderosa, aquele rio, aquela correnteza, né? E passou. E depois veio uma bonança. Pode significar muitas coisas. Então, que possamos orar a Deus, para Deus poder até mesmo revelar, mostrar aquilo que Ele está querendo falar, né? E assim, eu tive um sonho um pouco, faz mais tempo, eu estou tentando lembrar. Nos sonhos que eu tive há mais tempo, se Deus agora permitir, eu lembro, eu tive um sonho que foi muito real. Mas faz um bom tempo, não sei se foi ano passado, mas eu ficava sem jeito de poder gravar, e agora eu comecei a gravar os sonhos que Deus tem me dado, e aí está vindo, estou lembrando algumas partes, os pedacinhos. Eu lembro de um sonho agora, estava com uma cidade, e eu olhava para o céu, começava a descer pequenos mísseis, os pequenos mísseis, mas eram muito mísseis, representando que a gente estava sendo atacado, uma guerra mesmo. E aí tinha que fugir, eu consegui entrar no prédio, mas era muito pequenos, eram pequenos mísseis, era muita quantidade. E aí, não lembro se era no mesmo sonho, mas eu tô lembrando, vou falar. De repente me vi eu com umas meninas, minha filha, dentro de um banheiro feminino, agachadas, né? E aí na parede, em cima, tinha umas janelas, né? Assim, maiores, grandes, que dava para ver o que estava acontecendo lá fora. Quer dizer, a gente estava protegida ali. Lá fora, quando eu olhava, estava um caos. Eu via muita destruição, pessoas desesperadas. Tipo, a hora que bateu no rosto, assim, uma adolescente bateu o rosto na janela, assim, como que pedindo ajuda, mas a gente não podia abrir a janela, a gente não podia fazer nada lá fora, mas a gente estava protegido ali dentro. Estava um caos lá fora, muita destruição, mas nada estava nos atingindo.
Isso aí eu tive para mim como uma proteção de Deus, né? Porque verdadeiramente Deus nos guarda. E agora lembrando, tem acho que esse ano que eu tive esses sonhos, eu sonhava muito com água. E eu vi uma vez no sonho de um prédio, eu não lembro o tamanho desse prédio, não sei se são 30 metros, eu não lembro. Mas de repente eu parava, de onde eu estava vendo, como com uma janela, eu vi uma onda do tamanho desse prédio. A onda, o prédio estava aqui, e a onda, enfim, lá em cima, e a onda, ela se equiparava, ela levantava e parava. É como que uma cobra, ela fica como em pezinha para dar o bote, essa onda ficava em pezinha da altura do prédio, como essa cobra, essa onda ficava paradinha ali. E eu fiquei assim, assombrada com o tamanho daquela onda. Como que uma onda daquela pode ficar em pé? E lembrei de um sonho agora também, já tem um tempinho também. Esse sonho era o seguinte: era uma praia, estava de noite, várias pessoas estavam nessa praia, né? E de repente eu vejo as pessoas começarem a correr. Quando eu olho lá para o mar, quando eu tive esse sonho, eu não tinha visto ainda assim como que era um tsunami. Não tinha visto como que ficava no tsunami assim no fundo, lá no horizonte. E aí, quando eu olhei pro mar, né, aquele horizonte que fica ali, eu vi uma onda. Quer dizer, assim, lá no horizonte era pequenininha, né? Mas era assim, ela se estendia, ela ia assim. Não consegui ver o final de lá nem o de cá. Era assim, muito extensa, grande, assim, né? E aí, quando eu vi as pessoas correndo, aquela onda, ela vinha para cá. Ela vinha em direção, nessa direção. E aí também foi onde que eu fui, né? Saí correndo também. Mas aí depois quando eu fui pesquisar sobre tsunami, fui dar uma pesquisar os vídeos, né? Quando eu vi, eu falei, gente, igualzinho meu sonho. E olha que eu nunca tinha visto tsunami, assim, nunca tinha pesquisado. Enfim, as notícias também eu não tinha visto. E eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, eu vi direitinho o tsunami vindo em nossa direção. Mas era muito grande, era enorme essa onda. E era o que. E no sonho eu ouvi assim, como que é o que está por vir. Então, hoje, agora, vieram esses sonhos que eu tinha sonhado já tem um tempo. E eu tô fazendo um pacote completo, porque eu tô lembrando desses sonhos. Claro que eu tive muito mais sonhos, mas aí apaga um pouco da memória. Mas aí Deus, se me permitir lembrar, eu coloco e conto para vocês. Mas teve uns momentos que eu sonhado muito com água. Eu vi um monte de água também, um monte, só que de água, né? Mas uma montanha, só que uma montanha de água. E essa montanha de água, ela tava como que se mexendo. Também esperava um momento para ela cair. Isso foi tremendo, esse sonho também. Foi tudo próximos, esses sonhos foram próximos, recentes, né? Mas realmente o tempo é curto, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus e que Deus possa dar mais sonhos que eu passo para vocês. Deus abençoe, graça e paz.